boa noite. E hoje nós vamos trabalhar a pauta da mulher empreendedora. E para estar falando sobre essa temática, eu tenho uma convidada muito especial. É a mãe de um grande colega meu, ele já esteve inclusive aqui participando do nosso podcast. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu deixo você o recadinho para ir lá, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e não deixe de conhecer o nosso trabalho e incentivar seus amigos que estejam também colaborando nesse grande processo. Alessandra Pereira, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Não, olha, a honra é minha, né? Primeiro porque assim, você é uma mulher espetacular. Eu falei pro seu filho no dia que eu, né, tive a oportunidade de Sim. conhecê-lo, eu falei, poxa, Gui, disse, tem uma mãe muito bonita. E Ah, a gente tem que obrigada. aprender, né, a dar elogios e a receber também, né? Isso é uma das grandes dificuldades que as mulheres muitas vezes acabam tendo, de fazer elogios sinceros e aceitar esses elogios sinceros também. Então, eu sou obrigada a fazer o comentário que eu fiz pro Gui depois também, né? E o Gui é uma pessoa espetacular, então você criou muito bem o seu filho. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá, Alessandra. Conta para mim um pouquinho do como você começou essa jornada de estar empreendendo. Conta para nós sobre o teu negócio e aí nós vamos estar trabalhando essa linha de pensamento. Então, eu comecei a trabalhar com roupa já faz muitos anos atrás, uns 16 anos. E trabalhei de sacoleira mesmo, vendendo roupa. Trabalho personalizado, assim. Atendia nas casas e fui conhecendo muita gente, né? Tenho muitas clientes hoje fiéis desse tempo todo aí. O network é muito grande quando a gente está fazendo essa conexão entre pessoas, né? Verdade. E é muito gostoso, né? Com Eu certeza. adoro. Não, É eu um também trabalho que gosto eu muito. amo, né? Não, eu também gosto muito disso. Eu falava assim, na época que tive a oportunidade de estar empreendendo também, a parte comercial era a parte que mais me encantava, o Sim, contato com o ser humano. Agora, deixa exato. só para entender, você sempre teve vontade de trabalhar com esse segmento? Eu sempre tive vontade porque eu me considero vendedora, né? Aham. Aí tem uns 6 ou 7 anos atrás aí que eu comecei a confeccionar. Ah, você mesma Eu passou a mesma, fazer suas eu peças de mesma roupa. passei a fazer as minhas peças de roupa, onde hoje eu trabalho com a moda fitness, Uhum. com a moda senhora, que são senhoras que eu tenho de clientes já também uma carteira assim grande de clientes senhoras, que E aí delas a compram senhora, só para blusas. identificar, porque assim, dependendo da pessoa, a senhora já tem 30 anos, já é senhora. Se essas Não, senhoras estão tem um de pouquinho mais, assim, as minhas senhorinhas são de 60 a 89. ótimo. Não, é até importante fazer, depois tu vai deixar que vai fazer a tua propaganda para que as Sim, pessoas depois divulguem, né, com as suas respectivas mães, avós. A isso. minha avó ainda está viva, ela fez 88, hoje está fazendo aniversário, por sinal. Então, assim, ainda é uma moda que serve para ela, né? Com Então, certeza. e sempre é um bom presente, né? Com Roupa é uma coisa que a gente sempre certeza. recebe muito bem. Exato. E daí, quem é que desenha as peças? Eu tenho uma modelista, eu desenho as peças. Eu Aham. crio o desenho. Eu Uhum. capto um desenho, crio ele, né? Coloco no papel, levo para modelista. Ela faz a peça no papel, ela Aham. recorta esse papel, eu trago para nossa confecção, risco no tecido, talho, corto, né? E coloco na costura para costurar. Depois da peça pronta, a gente faz um experimento em alguém, que se Aham. chama daí no, a gente chama uma modelo. Se for a peça fitness, vai ser uma modelo mais nova, uma mais de idade um pouquinho, uma mais magrinha, mais gordinha, para a gente poder avaliar se a peça cai bem, veste bem. Depois disso, aprovado, já vai para venda. Mas antes tem esse trabalho todo de passa na modelista, confecciona a peça, veste na modelo. Às vezes fica alguma coisinha fora, volta para modelista tudo novamente. É um trabalhinho Repete, delicado e tem que é ser bem delicado. e detalhista, né? Você tem que estar sendo bem perfeccionista para poder atender os teus segmentos ao teu público e deixar eles satisfeitos e fazer isso em frente. Sempre. Agora deixa eu te perguntar, porque daí agora eu que fiquei curiosa. É. E essas inspirações tuas
Vem da onde? Eu não tenho, assim, as inspirações, eu olhei uma peça, eu pego a manga daquela, a gola da outra, o corpo da outra e monto uma peça. Ah, legal. Aí vou para a próxima peça, troco tudo de novo. Então, assim, vou montando conforme o que vai vindo na cabeça. Só que tem um porém, as clientes, cada cliente tem um gosto. Uhum. Então, como eu já conheço o gosto de cada uma, eu vou fazendo de acordo com o que elas gostam. É um trabalho Cor, personalizado. bem personalizado. É cor, tamanho, que eu já sei, já tenho a medida daquela cliente, a que veste a P, a M, a G, a GG, enfim. Como eu já conheço muito bem, eu já faço diretamente para elas. Eu não trabalho com estoque. Uhum. Eu trabalho É peça sob medida, sob encomenda, quase. sob encomenda. Uhum. A maioria hoje é sob encomenda. E aí você que vai fazer a venda desses produtos Eu que também? faço a venda. É sério, de porta em porta você vai, tu continua com o teu projeto inicial, porque você falou ali que você trabalhou como sacoleira, daí só para mim entender, você ia na época para São Paulo? Ia para São Paulo, buscava em São Paulo, em Brusque, e Pois- vendia muito, só que naquela época era mais modinha mesmo de menina. Aham. Hoje eu virei totalmente pra moda senhora, nesse sentido de modinha. E aí trabalho com a linha fitness. Uhum. E hoje, esse ano, eu tô colocando biquíni na Ah, que nossa linha. interessante. Essa eu delego, né? A gente não faz na nossa confecção. Isso eu coloco fora e já vem pronto. E também tá sendo um sucesso porque a mulherada tá Ah, adorando. e aí agora sim, né? Piscou o olho, chegou o Natal, já estamos nas Verão. férias, chegou o verão e é Bem praia e isso. é uma loucura. É uma loucura. É bom saber, eu digo, já vai ficar a dica aqui para as Sim. mulheres, né? Tá chegando o verão e Isso. se já vão ter um lugar para fazer essa busca. E aí você hoje tem um espaço físico onde as pessoas podem ir até você ou não? Eu tenho um espaço físico na minha casa mesmo, Aham. onde eu atendo. E tenho o espaço físico da confecção que fica na casa da minha mãe, onde atendo lá também. Mas o meu atendimento, Thaís, é personalizado na casa da pessoa mesmo. Ótimo. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou atender a Thaís. A Thaís veste o tamanho P entre P e M, gosta de verde, de azul, de branco. Então, o P e o M vai direto numa mala, levo na casa da Thaís, deixo lá, né? Dou Aham. duas palavrinhas com a Thaís, no outro dia eu volto para pegar a mala. Então, ela Ah, prova com- no conforto da casa dela, com com o toda calçado dela. tranquilidade do mundo, Isso. pega a opinião de toda a família, porque a gente fica na Isso. expectativa, será que ficou bom? O Será que marido quer opinar, sim, né? os filhos olham, são bem críticos e daí dependendo da idade eles são bem sinceros, né? Isso mesmo. Esse é o meu trabalho hoje. Eu faço o meu trabalho da produção, que é a criação dos modelos, né? Da linha fitness já tem todos os modelos que são padronizados, ali não mexo muito. Mas a da moda senhora tem sempre que estar inovando e fazendo coisa diferente. Até para poder agradar sempre, né, o teu público. Porque Sim. daí as senhoras já têm as suas personalidades bem formadas e elas querem exatamente aquilo que é confortável para elas. Eu vou dizer assim, porque Exato. falando da minha avó agora, né, é difícil às vezes de agradar o outro no sentido de saber exatamente o que seria bom para ela. E esse teu trabalho personalizado faz com que você conheça muito bem as tuas clientes, né? Todas elas eu conheço. Então, Todas. é um trabalho diferenciado, né, Alessandra? Sim. É um empreendimento com todo o carinho e cuidado e zelo. Nossa, com muito amor, sabe? Eu tenho uma cliente de 89. Essa não sai de casa para ir para a loja porque ela não gosta, ela tem um problema de se locomover. Uhum. Então ela compra só comigo. Eu atendo ela na casa dela, eu levo tudo pronto na casa dela e ela só compra comigo. Isso é importante até porque assim, né, como você falou, tem pessoas já de uma certa idade que já não se locomovem, já não dirigem, não tem quem faça para eles. E aí você tem essa disponibilidade e total acesso de levar o produto direto para o cliente,
não tem como não se sentir especial, né? Se sentir cativada por esse processo. E é um trabalho muito bacana porque a gente faz muitas amizades, né? Eu digo sempre assim que as minhas clientes, elas são minhas amigas. É muito gostoso você vender um produto de qualidade para uma pessoa que já te conhece há anos, né? E essa fidelidade delas comigo é o que O que me te deixa muito Eu motivada a ia falar continuar. motivação, né? É tão gostoso quando você tem um retorno positivo da outra parte que você Sim, percebe que você faz a diferença na vida do outro, né? E, exatamente. e essa sensibilidade hoje falta muito. Infelizmente, a gente percebe também assim em comércio, quando você vai, o cansaço das pessoas que estão lá te atendendo. Às vezes até você diz assim, nossa, eu estou vindo aqui para adquirir um produto e só pela questão do atendimento, do acolhimento que vai acontecer ali, você diz, não, Exatamente. aqui eu não vou comprar nada, eu vou sair daqui porque você espera Isso. minimamente ser bem tratado. E aí você faz um trabalho bem diferenciado. Agora falando, né, dessa parte do network, que é uma coisa que eu adoro, para as pessoas que trabalham com questão de venda, a conexão com o ser humano, né? É É algo fantástico, excepcional. eu amo. E E tem que gostar muito, porque você não tá ali só vendendo. Você tá conversando, você tá compartilhando algumas coisas da tua vida e elas, principalmente, da vida delas com a gente. Então, assim, é uma troca muito recíproca e é aham. muito legal. Eu, assim, quando eu conversava, né, às vezes em casa, eu digo, eu fui para uma reunião, a reunião era para durar 15 minutos, durava uma hora, justamente por Isso, isso, por essa conexão, por essas conversas. exato. Falava, já fazíamos terapia também, disse, porque tu tá ali no simples movimento, e aí, dependendo da questão da idade, muitas vezes as pessoas de mais idade, elas não têm nem com quem estar compartilhando determinadas coisas da vida dela. Exatamente, é bem Daí isso. elas veem ali naquela oportunidade, né? Não só uma profissional que está atendendo elas com qualidade de serviço, mas também alguém que está compartilhando vida, né? E é muito legal porque cada visita que eu faço é uma coisa nova que eu aprendo. Então, assim, eu já tinha colocado como meta de vida aprender algo novo todos os dias. Ai, que legal. E todos os dias eu aprendo algo novo com alguém, porque desde a criança, né, que tá ali na sala, de repente acompanhando a mãe, sempre vai ter alguma coisa especial para passar pra gente e essa parte é muito legal. É algo diferente, né? É bem Cada diferente. ambiente, cada ser humano é único. Então, você Exato. estar indo dentro da casa dessas pessoas, dentro do mundo delas, te dá a Isso. possibilidade de conhecer a história delas minimamente, né? Porque na Isso. profundidade, somente aquele que passou por tudo aquilo para estar ali sabe como é e como foi. E aí, assim, né, pensar nessa perspectiva de mulher, sendo mulher empreendedora, de estar fazendo seu próprio negócio, a gente percebe que tem muitas outras mulheres que gostariam, têm capacidade para fazer o seu próprio negócio. Muitas desenvolveram essas habilidades dentro do próprio ambiente, né, doméstico, dentro da casa. Aprenderam às vezes uma receita com a avó e depois passou para a mãe passou para a filha, e quando vê a pessoa se desenvolve e vai para a área da culinária, mas não tem condições de começar o seu próprio negócio por todo o sistema que depende, né, da economia, por assim dizer. Você começou o teu próprio negócio com a ajuda de alguém ou você conseguiu durante um tempo juntar isso? Como foi? Até para incentivar outras mulheres a saber em que caminho, em que direção seguir, dar uma luz no final do túnel. Sim, não, eu recebi ajuda sim. Eu recebi ajuda de uma amiga, e ela veio me visitar, na verdade, para a gente conversar sobre outras coisas. E aí eu expus para ela a ideia, né, que eu tinha. Uhum, E ela falou: não, eu vou te ajudar, né? Mas ela só deu ajuda mesmo. uhum. Então ela me ajudou financeiramente, eu devolvi esse valor para ela em 5 meses, eu acredito. Nossa, que legal. Paguei ela em 5 meses e dali já 7 anos que eu sigo sozinha. Empreendendo sozinha. Sim, E é um desafio. muito grande, muito. Começar não é fácil. Não é fácil porque
eu não conseguia colocar a linha na agulha, né? Eu não sabia. Isso é interessante falar, porque às vezes tu diz Então, assim, não, já sabia, eu tinha o dom. não, eu não sabia. Eu sabia vender, né? Aham. Vender a roupa eu sei muito bem até hoje, mas fazer, confeccionar ela pra mim, teve dias que eu pensei assim, ai não, eu não quero mais brincar disso aqui, porque tá muito difícil. E é muito difícil mesmo fazer. Só que como a minha mãe, ela entende tudo dessa área e mais um pouco, ela me ajudou muito. Aham. Ela me ensinou. E na época da pandemia foi onde pegou muito forte, porque, por exemplo, eu tive que diminuir custos, né? Vamos supor, o que eu delegava lá, eu moro no Floresta, para delegar para uma costura, uma confecção lá no Iririú, me gerava muito gasto. Às Uhum. vezes tinha poucas peças encomendadas, não compensava eu atravessar a cidade para levar para aquela confecção, confeccionar aí 10 peças. Uhum. Então seria muito mais prático, mais vantajoso, digamos assim, eu fazer na nossa confecção. E Aham. foi onde eu comecei a trabalhar para confeccionar. E hoje eu consigo confeccionar todas as peças que eu produzo. Olha só. Eu consigo costurar todas elas. Não sabia nada, Foi uma mas habilidade tive que que foi aprender. uma habilidade que foi desenvolvida, então. Foi desenvolvida na. Foi obrigada a desenvolver, porque não Tipo assim, teve outro e jeito. agora, né? É aquela expectativa que tu diz assim, e que caminho seguir agora? Eu acho que muitas pessoas tiveram essa dificuldade durante a pandemia, né? Sim, Tiveram que se reinventar, reaprender sim. coisas, e algumas acabaram descobrindo um dom, né? Algo que, Muitas. então, às vezes é o tirar o bom daquela parte ruim, né? Porque todo mundo Exato. entrou num momento em que era extremamente delicado, mas tirando proveito da melhor forma possível. Você é uma das pessoas que aprendeu muito durante esse processo de pandemia, Nossa, e né? aprendo ainda, né? Eu sempre falo que a gente não sabe A gente não sabe praticamente nada, na nada. realidade. A gente sabe muito pouco, né? Todos os dias eu aprendo algo novo. E isso é fantástico, porque não tem como você saber tudo. Não existe. Não E dá. isso é importante, né, trazer assim, né, Alessandra, porque como mulher, como mãe, como empreendedora, trazer para outras mulheres o exemplo de não era um dom, não era algo que tu Não, imaginava, você não. desenvolveu de acordo, né, com o momento, até mesmo, por assim dizer, com uma certa necessidade de Exatamente, a se adaptar necessidade. Foi e, necessidade da adaptação. Não, não e tinha outro não jeito. tinha jeito, ou era ou não era, para Isso, seguir em frente tinha que fazer isso e deu isso. certo. Deu. Então, ter a oportunidade muitas vezes é o que falta para Ah, muitas mulheres terem o seu próprio negócio. com Ter esse certeza. apoio, você teve a felicidade de ter uma amiga que te deu, estendeu a mão, né, para Sim, você dar o primeiro passo. Mas sim. muitas outras não têm uma amiga, não têm muitas vezes família, mas elas têm condições também de seguir em frente, buscando o caminho delas, envolvendo novas habilidades. Então, tudo é possível, Tudo. né? Nós nunca temos idade para não aprender alguma coisa Não, nova, né? jamais, né? Jamais. E a gente tem que ir em busca, não pode parar, tem que ir para frente, né? Não, não dá para ficar esperando a coisa acontecer. Mas falta oportunidade para muita gente, Thaís. Falta, Falta. infelizmente Tem falta. muita gente capacitada e falta a oportunidade de dar o primeiro passo. Porque é uma coragem grande, Sim. sabe? Você trabalhar para você. Às vezes as pessoas olham e dizem assim: ah, mas essa blusa básica aí é muito fácil de fazer. Nada é fácil de fazer numa Você confecção. chegou a ouvir de alguém que disse assim: ah, não vai dar certo? Não. E também se ouvisse, não influenciaria na Na minha tua decisão. decisão. Não. Hoje eu sou uma pessoa muito com o pé no chão, sei o que eu quero, vou em Uhum. busca, trabalho muito. Eu Sim, eu trabalho finais de imagino. semana, quando preciso. Eu trabalho direto se precisar. Tem dias que eu folgo, que eu não Claro. preciso, né? Uhum. Mas eu trabalho bastante, porque assim, mesmo porque são várias veias, né? É fitness, é biquíni, é moda senhora, são blusas básicas. Eu trabalho muito com a legging de veludo no inverno. Hum, Então, são várias veias, não dá, eu não tenho tempo de parar.
Se eu trabalhasse só com um ramo, por exemplo, vou vender só biquíni, vou confeccionar e vou vender só o biquíni. Aí seria só no verão. Mas eu Uhum. trabalho verão, Inverno, inverno, primavera, virado. outono. E assim que é bom, porque daí você tem que estar constantemente produzindo. Constantemente produzindo. Só que hoje, como eu não trabalho com estoque, eu consigo girar a coisa rápida Uhum. e de uma forma mais suave. Por quê? Porque o que sai da mesa talhado já está vendido. Pois é efetivo. Já é Já, venda concluída. daí é bom, né? Até por uma segurança econômica. Você Exatamente. sabe É que. nisso que deu certo, porque enquanto eu fazia estoque, eu estava estocando dinheiro ali. Uhum. Aí quando eu virei a chave para esse lado de encomenda, eu vou fazer só o que for de encomenda, só o que tiver já vendido. Aí a coisa caminhou de uma outra forma. E hoje tu atende praticamente todos os bairros ou tu tens um espaço que tu limitou até por questão de deslocamento, de facilidade? Eu atendo todos os bairros, entre aspas, né? Porque eu sou mais conhecida na Zona Sul mesmo. Então, Uhum. assim, das minhas clientes, de, por exemplo, 10 clientes que eu tinha lá atrás, se formaram, sei lá, 100, porque daí a mãe, a prima, a tia, a A vizinha, multiplicação, é. foi do boca a boca. Então, hoje eu não tenho como atender um público maior porque eu não quis fazer a empresa, digamos assim, crescer de uma forma exagerada, porque hoje eu quero trabalhar mais sozinha com qualidade de vida, Uhum. né? Mesmo porque eu já fiquei doente uma época atrás e achei assim que não era conveniente para mim trabalhar tanto, né? Expandir tanto a coisa e não dar conta. Então hoje eu tenho qualidade de vida junto com o meu trabalho, que eu amo, o que eu faço, adoro. E é muito bacana. Eu E da- gosto muito. Que bom. E aí deixa eu te perguntar, porque nós estávamos conversando um pouquinho, você compartilhou que você também faz um trabalho voluntário. Faço. E esse tipo de trabalho é um trabalho que me interessa extremamente, porque assim, é um trabalho sensível que envolve mulheres e que envolve uma pauta que é uma das bandeiras que eu tenho trazido muito para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, em conversas, né, em situações possíveis, sempre estar introduzindo esse tema, porque é algo tão sutil, acontece em tantos ambientes e existe ainda uma dificuldade muito grande das mulheres perceberem determinadas situações de violência. E aí me conta como é que surgiu esse movimento na tua vida. Esse movimento surgiu faz anos também atrás. Eu acredito que uns 7 anos. Eu tenho muitas clientes que são professoras. E teve uma situação que uma dessas professoras, trabalhando em uma escola que é de um bairro mais carente, sinalizou para mim que uma criança estava indo no inverno, né? Tempo muito frio, gelado, de chinelo de dedo. E ela olhou para aquilo e perguntou para a criança assim: por que você veio de chinelo de dedo, né? Tá tão frio e sem casaco, de manguinha curta. E a criança respondeu: eu não tenho sapato, não tenho tênis, não tenho casaco. Viemos do Nordeste e não temos nada. E era uma família, se eu não estou enganada, com 7 filhos, com essa menina, né? Tinha alguns adolescentes também. Ela, eu acredito que estava nessa época com 10 anos. E essa professora, que é minha cliente até hoje, me chamou e comentou a situação, que a escola já iria dar uma olhada, né? Eu mobilizei umas 10 pessoas de contato próximo meu, que já é a minha equipe, que eu falo, né? Uhum. E cada um fez a sua parte. A gente arrecadou tênis, roupa, comida, coberta, tudo que aquela família precisava. A partir daquele momento, todas as professoras que trabalham nessa periferia, digamos assim, nos bairros mais carentes, elas começaram: olha, tem uma família lá tal que precisa de tal coisa, será que você consegue? E aí a gente foi fazendo esse trabalho assim em conjunto, eu e mais umas 9 pessoas, né?
Eu sou a ponte, no caso, que transmite a história, né, o fato, a realidade para Pro o grupo. grupo, Uhum. e cada um adota a sua parte. E a gente faz assim com muito prazer, né? Essa união de pessoas num propósito maior, né? E as Isso. pessoas, quando elas se envolvem em processo de doação, por assim dizer, quando elas estão fazendo trabalho voluntário, mal elas sabem o quanto elas ganham com tudo Ah, isso, com né? certeza. A gente Porque ganha mais. ganha, Ganha. ganha. E é uma realidade que muitas pessoas nem imaginam que existe, porque estão tão acostumadas a estar num determinado nicho, num determinado meio, que elas não estão indo, não tem razão para elas estarem nas periferias, né, dos seus municípios, então elas nem Isso. percebem a dificuldade do outro. E isso é uma coisa visível, né? Agora falando assim, trazendo até para uma realidade social bem próxima. Durante a minha graduação de direito, teve uma professora que falou: vamos fazer um trabalho voluntário durante a Páscoa. E escolher um determinado bairro carente para ir até o local levar doces. E aí todo o grupo foi em busca de arrecadação de doces para levar aquele dia na comunidade. E é engraçado você ver que existem pessoas que nunca tiveram contato com essa realidade. Daí era aquela coisa, ai, mas é só um bombom, mais não sei o quê. É você parar e dizer assim, peraí, é que eles nunca comem um chocolate. Então, um Isso. bombom para eles é um bombom. Tem um valor e um peso muito importante. E depois levar esses jovens até o local, e eu digo jovens porque os meus colegas de turma eram muito mais novos do que eu, é, e eles perceberem, né, a vida por outro ângulo, chega a ser bem impactante. Então Muito. você vive uma realidade, você ajuda uma realidade que para muitos é uma realidade totalmente distante. E aí, assim, de todos esses anos que já passaram, que você teve envolvimento com esse projeto, qual é o caso que mais te sensibilizou, assim, que porque não tem como você não se emocionar ou não se Sim. sensibilizar com o problema do outro, com a dor do outro, com a dificuldade do outro, porque se alguém consegue fazer isso, eu, eu não sei, Eu eu acho que não, desconheço. eu também acho assim, não, tem alguma coisa errada aí, porque deve impactar muito. Muito. Teve um caso que a gente pegou, que era de uma família, era uma senhora e uma filha de, eu acho que ela tinha 18 anos. Essa situação me fez chorar, porque eu fui chamada para dar uma acolhida nessa família, né? Elas estavam sem luz e sem água há 2 anos. Nossa, E aí eu falei, como assim sem água e sem luz? 2 anos? 2 anos sem água e sem luz. Aí eu falei assim, não, é que eu não visito as famílias, né? Eu Aham. entrego a doação para a pessoa que me chamou. Ah, entendi. Então ela já vem com a pauta pronta ali do que as pessoas precisam e eu vou lá, faço E toda a leva. coleta e levo direto. No caso dessa menina foi para a professora, né? Que Uhum. ela já sabia a família. Então eu não visito as famílias. E essa mulher eu tive vontade de ir na casa dela fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no final do dia já, para conhecer o lugar que elas moravam. E realmente não tinha luz, não tinha nada dentro de casa. Tinha um fogão muito velho que já não era mais usado, a geladeira não Funcionava. funcionava, não tinha comida. Uhum. E o maruim dentro da casa era tanto que eu não consegui ficar 5 minutos lá dentro. Então, assim, um local bem escuro, bem desumano, Aham. sabe? E o telhado já estava caindo, era uma semana de muita chuva. Por isso que essa pessoa que soube da Das- situação delas me chamou, porque estava chovendo demais dentro de casa. Os colchões que elas tinham estavam molhados. E o marido dessa senhora, que era separada de corpos, no caso, morava atrás da casinha onde elas moravam na frente.
e ela sofria violência doméstica ali, né? Violência contra a mulher. Mesmo estando em situação precária, né? Era ameaça de morte a toda hora e ela ficou com muito medo quando eu cheguei lá que ele pudesse vir me agredir. Eu Nossa. falei, não precisa se preocupar que, né, se vier a gente sai, não tem problema, né? Toma providência. Toma providência, mas a gente sai do local, não tem problema nenhum. E ele bebia muito também, elas não tinham trabalho, não tinham nada, Thaís, nada. Aí eu mobilizei a minha equipe e cada um fez uma doação. Teve um voluntário que doou o telhado para a casinha delas, todo o telhado ele doou. Uma outra doou a caixa da água, que precisava reinstalar a água, né? Não podia ser mais naquele encanamento. E uma outra voluntária instalou a luz. Assim, havia dívidas na Celesc e na Águas de Joinville, teria que pagar essas dívidas que passavam de R$ 1.000. Então a gente fez um mutirãozinho, conseguiu pagar as dívidas e religar a água e a luz. E aí levamos mantimento, roupa, o telhadinho pronto, para elas começarem uma nova vida ali. Para ter o mínimo necessário para ter condições de... O mínimo necessário. Pois é, porque daí é uma realidade que muitas vezes as pessoas, né, como estava sendo falado, não têm ideia. E aí essas crianças, esses jovens, eles vão para a escola, aí os professores não entendem determinadas atitudes, Exato. determinadas agressões, inclusive, porque é uma maneira, né, de pedir socorro, é uma maneira de chamar atenção. E fazer esse trabalho que as professoras têm feito, que, né, o teu grupo faz de entender o problema do outro, ajudar. Nesse caso em particular, você acabou indo porque te chamou a atenção, foi até o local. Isso eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe foi diretora durante muito tempo e ela não era só diretora, ela se envolvia com a comunidade de forma efetiva, de ir nas residências, de conhecer a realidade dos seus alunos, entender o problema do outro, até para compreender determinadas situações que aconteciam dentro do ambiente escolar. E quando eu acabei virando professora, eu fiz o mesmo exercício. Porque aí você percebe, né, o porquê de muita coisa. Sim. E aí você imagina como você vai ter condições de estar dentro de uma sala de aula se você não tem o básico, o mínimo necessário dentro da tua casa. Muitos colegas na minha época de ensino fundamental, a única refeição que eles tinham acesso era a merenda escolar. Eu ouço muito isso ainda, tá? Pois então. Eu ainda ouço muito isso. E aí que tá, parece algo, né, num país onde a gente vive, que é um país tão rico, dentro de tudo. Santa Catarina, agora falando do nosso estado. Hoje eu estava conversando com um senhor, né, durante a caminhada que eu estava fazendo na rua, e ele falou assim, nossa, as pessoas não têm noção do privilégio que é estar morando em Joinville. Verdade. E aí eu falei para ele, não, eu tenho noção disso, porque o que ele quis chamar a atenção justamente isso. É uma cidade extremamente rica, tem oportunidades, né, de trabalho na sua essência, mas muitas vezes essas pessoas elas não têm nem a condição mínima de estar procurando um trabalho, porque imagina, nesse caso dessa família em particular, dessa senhora, você não tem água dentro de casa, você não tem luz, como você vai minimamente se sentir confortável de buscar um trabalho e começar a sua vida? E aí você permitiu, né, você e o coletivo permitiram com que essa pessoa retomasse uma vida digna, né, minimamente digna para dar seguimento. E aí você falou algo ali, né, a respeito dela sofrer violência doméstica. Sim. Muitas são as mulheres que ainda passam por situações como essa durante a pandemia. Isso aumentou, ou melhor, apareceu mais. Por quê? Porque antes, se era em alguns determinados momentos em que a violência acontecia, a partir do momento que as pessoas passaram a ficar dentro desses ambientes confinadas,
com um estresse muito grande, né? Porque tava muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas sem perspectiva de como ia ser essa situação para frente, é, ter que estar naquele quadrado e aí Sim. você lidar com um ser humano é uma caixinha de surpresa. Essa senhora, ela chegou a tomar algum tipo de providência em relação ao digamos assim, não seria mais nem o companheiro dela, porque eles não estavam mais Não, nem juntos. não, eles nem estavam mais juntos. Ela veio perguntar, porque assim, ó, nessa situação muito carente, elas são totalmente desprovidas de informação. Elas Uhum. não têm informação nenhuma. Então, o que que ela fez? Ela veio perguntar para mim como que ela poderia fazer para tirar ele dali. Que rumo que ela deveria tomar para conseguir tirar ele dali, que ele fazia ameaça de morte todos os dias para ela. Então, a gente sentou, conversou, instruiu, né, que se ela não queria mais realmente, para tirar ele dali, teria que pegar um advogado. A gente indicou a FCJ na época, né, que tinha os advogados formandos lá, Tem os os voluntários, né? voluntários, Uhum. né? E ela até chegou a dar entrada nisso. Só que nesse caso, Thaís, é muito interessante e a gente não fala só do carente, tá? A gente volta para a classe alta daí, porque eu conheço a parte carente e eu também conheço a classe alta, que existe a violência doméstica, que existe a violência contra a mulher. O que elas fazem? Elas vão e denunciam. A partir do momento que o parceiro dela, o cônjuge dela, soube que ela fez a denúncia, ele vem para ela e diz: olha, vai lá e tira a denúncia, porque eu vou melhorar, Eu eu vou vou mudar. mudar, a gente vai ter uma vida melhor, vai ser tudo melhor. E você vai ver. Aí ela vai lá e retira a denúncia. Fica um mês ou 2 meses, volta tudo novamente o que era antes. Em alguns casos, o porquê da classe alta não separar é por causa do financeiro mesmo. Da situação Elas econômica. não querem perder. Perder o conforto. Não, é o cômodo, né? Já conversei com várias pessoas que me falaram assim, ó, mas eu tenho tudo isso daqui. Como é que eu vou Eu deixar? não Como é que eu vou posso, abrir eu não mão? trabalho, eu não faço nada, eu tenho uma vida de rainha. Tá, mas você sofre violência doméstica, você é mutilada, digamos assim, todos os dias, né? Uhum. Pelo parceiro, pelo teu marido, pelo teu. Pela pessoa que deveria te respeitar e te acolher. E ela não quer sair daquilo dali porque a parte financeira para ela pesa Muito. muito, bem mais. Uhum. A situação da carente não sai por falta de informação. Muitas delas têm filhos pequenos, e é muito mais difícil de você recomeçar a vida, Com né? o filho, Com dois, claro. 3 filhos de 3, 4 anos. Pequenininho. É Porque muito daí vem complicado. todas as problemáticas que envolvem, né, esse meio social, que daí é onde eu vou deixar os meus filhos para poder trabalhar. Eu Exatamente. preciso de acesso à creche. Eu Isso. preciso estar segura e tranquila que durante o meu horário de trabalho meu filho vai estar bem acolhido e amparado. E aí Tem é todo um todo contexto. um contexto. E se não Todos. tem uma rede mínima de apoio, Não tem vai como. ficando ainda mais difícil esse Muito. processo. E aí, assim, participar de uma oportunidade de roda de conversa com mulheres que sofreram violência, você deve ter ouvido também que algumas situações são assim, ah, não, mas ele só é agressivo quando ele bebe, né? Muito. Ele só me bate quando ele tá estressado. Isso. Ah, ele não, é porque ele tá nervoso, porque hoje a semana dele não foi fácil, como se isso Exato. justificasse a agressão, que muitas vezes não é nem uma agressão física. Não precisa ir para as vias de fato para estar configurando uma agressão, né? Sim. Existem outros tipos, daí vem, né, a psicológica, a emocional, e essas aí, essas ferem na Essas. alma do ser humano. Muito. E para É cicatrizar, complicado. o estrago é É muito muito grande. grande. Até conseguir romper esse ciclo que está dentro da pessoa, né? Que ela vai ter que lidar com aquilo e entender que muitas vezes a diminuição que o outro fazia com ela Exato. não era, na realidade não era aquilo. E eu digo assim, né?
As pessoas, infelizmente, a gente se acostuma com coisas boas, mas também se acostuma com coisas ruins. E aí aquilo ali tá tão inserido dentro do meio que Sim, você tá tão acostumado que perceber é algo difícil, né? muito difícil, mas só que eu sempre falo uma coisa: existe a escolha de vida, né? Então você escolhe onde você quer estar, você Uhum. escolhe com quem você quer estar. Mas é como você acabou de falar, o costume. Eles estão tão acostumados com isso que para eles é normal. Faz parte Faz do dia a parte do dia a dia. dia, é Ah, normal, é natural. É natural a violência doméstica com os filhos, né? Porque as brigas são explícitas na frente dos filhos, sim. é verbal, é muitas vezes física. Olha, são inúmeras, inúmeras, inúmeras. E a gente percebe, assim, que muitas vezes as pessoas não têm nem noção. Agora, você trouxe essa questão dos filhos, né, estarem presenciando esse tipo de atitude. Existe muito Eu isso. tive a oportunidade de estar assistindo ontem um teatro na escola da minha filha. E o tema era justamente esse: uma mulher, nesse caso era uma mulher negra, mãe de 3 filhos, e ela acabou dando a volta por cima da vida dela, porque ela conseguiu, né, escrever, ela estava escrevendo um diário que se tornou um livro, foi publicado esse livro. Mas a ênfase, a forma com que os jovens trabalharam a questão da violência perante as crianças foi muito pesado. E aí você, né, por forma de brincadeira, sutil, eles deixaram muito Sim, bem o recado deles dados nesse sentido de falar o quanto machuca, o quanto dói. Ali nesse caso em particular ainda houve uma violência por parte de né, o pai que era alcoólatra, foi bater, agredir a mãe e a filha foi defender. E a filha acabou sofrendo uma agressão, inclusive veio a óbito. E tudo nossa. baseado em fatos reais em uma época bem distante, onde nós nem tínhamos ainda uma lei, né, que é a nossa Lei Maria da Penha, que Sim, surgiu justamente, né, por conta de violências sofridas, né, por conta dessa situação que acaba fazendo parte muitas vezes do dia a dia das mulheres. Se você nunca sofreu, você conhece alguém que já sofreu, com com certeza, certeza. né? E fazer esse movimento de mudança, né, de luta pelo direito das mulheres, do reconhecimento. Até pouco tempo atrás, é incrível parar para pensar que nós, mulheres, não tínhamos o direito de fazer isso que você teve a oportunidade de fazer, que é empreender no seu próprio negócio, de escolher aonde você queria trabalhar, sem ter uma Sim, autorização do seu companheiro. Né? Antes tinha que ter autorização do companheiro. Para votar, a sim, mesma coisa. As mulheres não tinham direito a voto. E para algumas, para terem a condição de votar, o marido ainda tinha que autorizar, né? sim, Então era um grupo seleto de pessoas. Aí, assim, falar sobre política com mulheres, inclusive falar sobre violência doméstica, você está falando sobre política pública de gênero, do sim, gênero feminino, né? Então tem muitos que falam, não gosto de falar sobre política. Não, mas você vive a política todos os dias da tua vida. sim, E quando você passa por uma situação como essa, você precisa de políticas públicas voltadas para o gênero feminino. E quem melhor do que a mulher para trazer esse ponto de vista e esse olhar, né? Porque na sua grande essência, na sua grande maioria, é ela que é a vítima da situação. Então, trazer esse olhar atencioso para a mudança que a gente precisa em relação à sociedade é muito importante. A gente percebe que as mulheres durante muito tempo não traziam esses debates a rodas de conversa delas porque não fazia parte da vida delas, né? É sim. tão inacreditável você olhar que não faz tanto tempo assim que tudo isso aconteceu e ainda acontece, né? Você vive isso quando você faz o teu Acontece. trabalho voluntário e não só no teu trabalho voluntário, você falou, né, que você tem acesso a pessoas de outras classes Sim. sociais que você sabe também que estão sofrendo esse E tipo de várias, violência. viu? Não é nenhuma nem duas, são várias. E aí, pois é, isso tá ali dentro do nosso cotidiano. Que Muitas tem um marido vezes, que guarda a arma dentro de casa
né? Porque ele tem a arma dele lá registrada, bonitinho, mas ele usa aquela mesma arma que ele tá protegendo, entre aspas, a família para ameaçar a esposa, né? E esse caso aí que eu tô falando aqui agora é recente que eu soube. De uma pessoa bem sucedida da cidade, ela comentou comigo, ele guarda a arma dentro de casa, mas ele me ameaça com a mesma arma que ele acha que protege a família. Em situações de violência, em situações em que a pessoa tá fora tá num estresse, a gente não sabe nem explicar o que leva o ser humano a fazer determinadas coisas. Alguns justificam dizendo, ah, não, porque bebeu, Sim. ou porque estava estressado, ou A porque maioria tem a bebida no meio. envolve. Envolve a bebida. Pois é, o gatilho é esse. Daí O mostra, gatilho é. mostra um outro lado do ser humano que tá lá Isso. dormente enquanto não tá fazendo uso e consumo do álcool. Mas Daí quando. vem aquela conversa que você falou, ah, mas ele só faz quando ele bebe. Quando ele não bebe, ele não ameaça, ele não faz nada, tá tudo certo. Pois é, e aí é aquela linha tênue entre o que ele faz quando ele tá e o que ele pode efetivamente fazer sem ter consciência, porque tá, né, tão tomado que toma determinadas ações e medidas e quando vai ver a pessoa já nem faz mais parte desse mundo justamente por Isso. é um risco muito grande. E É aí muito grande. parar para pensar que muitas acabam permanecendo nesse relacionamento pela situação confortável, sem colocar na mesa o risco da própria vida, chega a ser inacreditável. Eu não né? vou falar em porcentagem porque eu não pesquisei, Uhum. mas o número é alto, viu? É alto. E é difícil, não dá para julgar o ser humano, que é o que a gente estava falando, né? Saber o que motiva o outro a Mas se permanecer ali. acontece demais a violência contra a mulher, gente, é todo dia. Todo dia tem um caso diferente. Todos os dias. E hoje, como é que tá esse projeto de vocês em relação a essas famílias que vocês têm atendido? Eles continuam acontecendo com a mesma intensidade? Aconteceu mais durante a pandemia? Isso teve um reflexo pós-pandemia? Com ajuda? Não, a gente, como eu te falei, a gente não faz esse trabalho todo mês. É Aham. quando eu sou chamada. Quando eu sou chamada é porque daí o caso é grave. Ah, Não tá. é nada, é, tipo, vamos supor, eles me chamam quando a situação já está muito complicada, quando eles descobriram algum caso que não tem mais como esperar. Daí a gente é chamado e vai lá e faz o trabalho. Então, pode acontecer um mês sim, 2 meses não, num outro sim. Na pandemia, nós quase não fomos chamados Até para porque daí, acolher. como estavam Eu dentro dos acredito seus que ambientes, né? sim, Infelizmente, muitas situações permaneceram dentro daquele isolamento isso, também. Só quem isso. estava lá para saber. E muitas situações, as crianças, os jovens acabam encontrando o apoio e o socorro que eles precisam na escola, né? Só na escola. Porque É na ali escola que eles encontram a comida, né? A alimentação que eles não têm em casa. Que daí alguns é notório, porque as professoras falam isso, que eles lancham na escola e eles aguardam o outro dia para comer na escola de novo, porque não tem comida em casa. Então, assim, quando existe essa situação mais precária, as professoras notam, aquela família lá tá sem comida nenhuma, né? A gente encaminha para o CREA também para fazer o cadastro no CREA, que o CREA ajuda com a cesta básica. Mas por trás do CREA, de toda a informação que a gente dá, a gente leva a cesta básica, leva o calçado, a roupa, o que eles precisam. Essa equipe que a gente montou, cada um faz a sua parte, adota uma parte da história e cada um faz a sua doação. E esse grupo, como é que surgiu esse grupo? Eu digo, quem são essas pessoas? São meus amigos. Sem falar nomes, não precisa falar nomes. Eles não querem que fale. Não precisa falar nomes porque a gente sabe que justamente nesse sentido, mas são pessoas próximas, são amigos de vida, amigos bem próximos a mim, né? São os mais próximos, amigos que têm condição financeira também. Alguns não, tá? Alguns não têm condição financeira e ajudam da mesma forma. Por exemplo, foi feito o telhado da senhorinha lá, precisava de sacos de cimento não para o telhado, para a caixa da água. Teve uma amiga que doou 2 sacos de cimento e mais um saco de cal, se eu não estou enganada. Então, quer dizer, tipo,
Tem o que dá mais, tem o que dá um pouco menos, mas é tudo na mesma proporção, tudo na Uhum. mesma vontade, tudo A, na intensi- mesma voz. a intensidade É de desejo é o mesmo, toda a mesma. mas cada um faz aquilo que pode Cada um dentro. faz aquilo que pode. Mas E todo mundo ajuda. isso que é o mais Todo importante. mundo Todo ajuda. mundo acaba pegando junto e fazendo o É só trabalho. mandar uma mensagem e falar, tô com um caso assim, 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 tal. Você pode doar o quê? A pessoa já coloca, eu vou doar a telha, eu vou doar a comida, eu vou doar o calçado, eu vou doar tal coisa. E aí, no fim, dá um monte, né? Só que é bom ressaltar uma coisa. Essas famílias, a gente faz a primeira doação, dá as informações que eles precisam de CREA e outras coisas mais. E dali elas têm que caminhar com as próprias pernas. Isso é A gente importante dá um falar. empurrão. Por quê? Porque se você ficar doando, vai ter que doar todo mês. E Uhum, são várias, né? Não tem como. Aí tem que acolher todo mundo, juntar, colocar no colo e trazer para casa. Não dá. uhum. Então a gente dá o primeiro empurrão, dá A oportunidade a para oportunidade para recomeçar, isso. para dar o primeiro passo novamente e caminhar Isso. com, né, em busca daquilo que seria o ideal para. Exatamente. E é o correto a se fazer, né? Muitas vezes é justamente isso que as pessoas precisam, é ter a oportunidade de se reestruturar, recomeçar, dar o primeiro passo, ter alguém que estenda a mão, que olhe e enxergue eles, né, dentro da sua dificuldade, da sua limitação e diga, não, peraí, agora eu vou te dar vou te mostrar o caminho. Te ensinei, te peguei pela mão, agora siga em frente e É caminhe. que nas escolas, na verdade, as professoras elas têm essa vontade de ajudar todo mundo, mas não tem como, Sim, né? Não dá. são muitos, São né? muitos, muitos. E nas escolas que são mais carentes mesmo, aí complica porque é 7 filhos, 8 filhos. E não tem como elas fazerem esse trabalho. Então a gente vai e ajuda, Somando. vai somando e ajuda. Tem outro grupo também que não trabalhamos juntos, mas eu conheço e às vezes dou uma força também nesse outro grupo. E quando eles me chamam também, eu colaboro com eles lá. E a gente troca figurinha. É importante isso. E cada um fazendo um pouquinho, a gente sabe que Ah, dá faz muita muito, diferença, dá né? muito. É, Faz muita diferença para essas famílias para que não essas. têm, Sim. sabe? É o primeiro passo, né? É, É a primeira oportunidade de se reestruturar e voltar para a sociedade. sim, É isso, né? Falar de voltar para a sociedade. E aí nós somos obrigados a trazer, assim, quer dizer, somos, não, eu trago, né? A pauta da questão da política, né? A sim, importância da política nessas situações, de estar atendendo essas pessoas e se parar para pensar já a evolução que nós já vivemos, né? Tudo que nós temos e ter realidades tão diferentes ainda hoje em sim. dia é muito forte, é muito impactante. A realidade do outro ser tão distante da sua, né? Digo assim, da sua, da nossa de forma particular. Mas esse exercício de estar indo, de conhecer, de estender a mão, de dar é, de enxergar o outro, né? Não como ele gostaria de ser enxergado. Muitas vezes é bem essa falta de oportunidade. E aí nós estávamos conversando, quando eu conversei com o Gui aqui, a gente falou sobre a questão de estudar, de ter condições, né, de poder fazer, ir para a escola, terminar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, depois ter acesso a uma graduação e muitos acabam não tendo justamente isso porque já sai de um ambiente pensando em ir para um chão de fábrica, nada contra, muito pelo contrário, porque tem gente que se Sim, realiza muito, sim, mas claro. tem outros que gostariam de ter a oportunidade de fazer uma graduação, mas não tem nem condições de fazer isso, primeiro pela falta de instrução, como você disse, né? Falando a respeito das Sim. mulheres, das Falta muita informações informação. dessas informações chegarem lá também, nessas localidades, para que eles tenham ideia que é possível, por meio de bolsa, ter acesso, mas daí ele tem que ter condições de fazer um estágio, porque a família vai depender de uma renda, e a família espera que ele vá trabalhar justamente para
compor essa renda Sim. familiar. Daí, como eu vou estudar se eu preciso trabalhar, né? Então, é um efeito em cascata. Você permitir, né, dando condições mínimas de enxergar o mundo com uma perspectiva, com um olhar diferente, é transformador. E aí você tem um filho hoje que luta justamente nesse sentido, né? Sim. Esse orgulho enorme de. Mas é muito. Até quero ressaltar aqui, né? E ele é um vitorioso, porque eu falo muito da força de vontade, Uhum, né? Aí a gente não vai, não tem, não existe o muito carente, o meio carente, o que é bem. A pessoa, quando ela quer, ela vai atrás. E na época que o Guilherme entrou na faculdade, todos os ventos sopravam contra. Ele entrou com bolsa de estudo, que ele falou aqui, né? aham, E se não fosse a força de vontade dele, ele também não teria estudado, porque ele também precisava trabalhar. olha só. E era difícil trabalhar, estudar, conciliar. A gente estava passando por um período também complicado, mas a força de vontade dele foi muito maior. E hoje ele redobra essa força de vontade, porque hoje ele já trabalha sozinho, né? É Aham, muito orgulho, sei, é mas. orgulho demais, né? Então, É, assim, existe também a falta de vontade, tá? tem. Sim, infelizmente existem situações que a Existe. gente percebe que não é nem pela oportunidade, é pela falta de. Falta de vontade, mas a oportunidade tá aliada ali, né? Sim, as duas coisas têm que caminhar juntas para chegar Juntas. naquele resultado tão esperado de Sim. encontrar e de estar. Então, assim, o que que a gente percebe justo, né, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é justamente isso. Você, num momento único, diferente, você se encontrou numa situação que teve que se adaptar a uma nova realidade, começar algo novo, aprender algo novo, Sim. empreendeu no seu próprio negócio, faz o que ama, gosta do que faz e faz muito bem Muito. feito, porque as tuas clientes com certeza devem estar todas muito satisfeitas com o trabalho Todas. personalizado que elas, né, têm, o carinho, tudo. E aí você mostra pela tua história, pela história de outras pessoas que estão ali nesse movimento de estar sempre também buscando dar para o outro, e na história do Gui, né, de estar também juntando a vontade dele, o desejo dele de crescer, de começar algo, de ter o seu próprio negócio, de estar empreendendo claro, na área da advocacia, que é o caso dele, né? Você Sim. como empresária no ramo, né, das confecções ali, trabalhando com moda, e depois agora tu não pode perder a oportunidade também de deixar aqui a tua propaganda. Então tu Ah, deixa assim, deixa um sim. nome, deixa o contato, deixa, depois a gente vai estar lá Deixa colocando sim. também, mas até para as pessoas poderem ter logo um acesso, dizer, opa, é lá que eu tenho que ir para encontrar a Alessandra e ter o trabalho diferenciado que eu tanto estava esperando. Sim, Como é sim. que é o nome do teu negócio? É Alexa Fitness. Alexa Fitness. Eu fiz um Instagram, só que assim, a gente não tem tempo de publicar. Ah, é. A minha filha ficou até responsável, mas não dá tempo. Eu não tenho tempo. O que eu confecciono já está direto vendido, então muitas vezes não dá nem tempo de fotografar. Aham. Mas se procurar lá, tem o meu contato, pode entrar no direct lá que a gente responde. A gente só não tem muito tempo para postar. Tem algumas fotos, mas Não tá não tá toda a coleção lá não tá completa. nem a Agora dos metade. biquínis eu vou ter que te falar, Alessandro. Vocês vão ter que colocar os biquíni lá para fazer a Já propaganda. coloca, já Já colocou. começamos a Ah, colocar. isso é bom, porque agora não dá para perder a oportunidade. Já começamos a Chegando o colocar. calor, fora que nós estamos num clima totalmente diferente agora, né? Se é Diferente. calor, frio, e haja saúde para seguir em frente, né? Verdade, verdade. Mas assim, deixa, né? Deixa, tu quer aproveitar a oportunidade agora, a fala é tua. Tu queres deixar um recado, tu queres deixar um incentivo para essas mulheres, porque você tem uma história de começar o teu próprio negócio, começou fazendo, trabalhando com, vendendo, né? De porta em porta, fazendo, trazendo produtos, depois empreendeu no teu negócio. Então, é uma história de superação. Você Com certeza. conseguiu fazer o que muitas mulheres desejam, mas muitas vezes não se sentem capazes. É porque o medo toma conta, né? Dizer, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu. Porque
não tão distante assim, você às vezes tem um companheiro, um ex-companheiro que diz que você não era capaz, que você não tinha condições, que você não ia conseguir, que no mínimo você ia ser uma mera alguma coisa, e Sim. aí você dá a volta por cima e chega lá e mostra que você pode. Então, assim, para incentivar essas mulheres, porque nós somos guerreiras, extremamente lutadoras, e quando nós temos que mostrar que nós somos capazes, não tem ninguém que segure a Mas gente, né? jamais, É. né? Então, assim, aproveita e deixa o teu recado para essas mulheres, para que elas se sintam inspiradas também a seguir o caminho delas sem medo de ser feliz. E aí, assim, é obrigado também a trazer esse ponto que muitas coisas não têm valor, né? Você ter a sua paz, o seu sossego, a tranquilidade de que no outro dia você vai permanecer vivo, inclusive em algumas situações. Resumiu nessa fala. Você resumiu nessa fala, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague a tua paz. Não existe. Se você fazer e trabalhar com o que você gosta, não é trabalho, é Hum, prazer, sabe? Você ter o contato com as pessoas, você aprender todos os dias, você. Isso não é trabalhar. Isso é viver uma vida feliz, sabe? Produzir o que você ama, isso é indescritível. E todo mundo é capaz. Não existe nenhum ser humano que não seja capaz. Acabei de falar aqui agora que quando meu filho começou a faculdade, que os ventos sopravam ao contrário, sopravam mesmo. Não era ventinho, não. Era, era ventania. ventania mesmo. Mas ele teve vontade, né? Eu também tive muita vontade. Quando eu comecei a empreender, eu também me senti insegura em alguns pontos. Será que eu vou conseguir? Será que. Mas eu vou conseguir, porque todo mundo é capaz. E buscar o que você ama fazer. Essa é a chave. Escolhas. Escolhas de vida. Né? Gente, pelo amor de Deus. Viver uma vida sob tortura, sob pressão de tudo quanto é lado, violência, isso não é viver, isso é existir, Sim, na né? realidade tu tá Está sobrevivendo, né? Um sobrevivendo, está dia depois do outro. existindo, né? É, Então a gente veio para cá para viver, a gente não veio para existir, a gente veio para somar, para olhar nos olhos do outro e poder ajudar com alguma coisa. Se você não, muita gente pensa assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Você não ajuda só com dinheiro, você ajuda com uma palavra, você ajuda com um sorriso, com um bom e dia. olha que falta isso, hein? E Nossa, isso daí não dá nem trabalho, é de graça, e as é de pessoas às vezes. graça, mas assim, ó, o estresse é tão grande, a loucura é tão grande, você vê isso no trânsito, Uhum, sabe? Pra quê, né? Então, assim, é escolha de vida. Eu hoje escolho a minha paz, ter qualidade né? de Ter vida. qualidade de vida, trabalho bastante, não vou dizer que não, mas eu tenho a minha qualidade, quando eu preciso parar, eu paro, e isso não tem dinheiro no mundo que compra, sabe? É muito gratificante a gente trabalhar com alguma coisa que a gente ama de verdade, estar bem e estar em paz é tudo. Aham, Não tem o que, não tem muito segredo. É isso. perfeito. Então, assim, agradeço de coração, Alessandra, a oportunidade de conhecer um pouquinho da tua história, inspirar outras mulheres para que elas percebam que há sim condições, né, de seguir em frente, de começar algo novo, acreditar no seu potencial. E falo assim por nós, por muitas outras também, que é difícil, você muitas vezes não percebe a qualificação que você tem. Os outros enxergam em você, mas Sim, você não acredita, não confia. Então, se permitir, né, passar por esse processo de começar o seu próprio negócio, acreditar que é possível, buscar meios e condições para se sentirem capazes. Sempre é tempo para aprender algo novo, né? sempre. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o seu filho, eu estava cursando a minha segunda graduação. Ele era presidente do centro acadêmico, eu era Sim, presidente do centro acadêmico da minha instituição, e isso foi que nos uniu. E aí sim. eu falo muito, e ele sabe disso, ele
ouve isso nas minhas falas também. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. E tudo foi tão perfeito. E olhar para trás, apesar de todas as dificuldades, e você olha onde você chega hoje e diz assim: nossa, eu entendo por que que eu tive que passar por tudo aquilo lá atrás para estar onde eu estou hoje. Eu tenho uma fala sobre isso. Ai, A pode fazer. minha sorte, ela acorda muito cedo, faz uma prece e faz o dia acontecer, Ó, né? aham. Então, não tem muito, não é a sorte, é você ir atrás, é em busca, é buscar, né? E tudo vai das informações também. É buscar saber como fazer, como resolver, e tudo dá muito certo. Tem que dar. Se permita, né? Se Permitir, permita. Isso, permitir. e acredite em si, né? Sempre. É o Isso, principal. isso é uma das coisas que as pessoas têm que começar a desenvolver dentro delas e nós mulheres muito também, porque dentro de tudo, durante muito tempo, as mulheres elas não tinham esse direito de voz, esse direito de fala, esse direito de estar. Então foi uma conquista que está sendo, eu digo, desconstruída, muitas coisas, né, nas nossas vidas, até para que nós é, tenhamos capacidade de entender justo isso, que somos capazes, que temos os nossos direitos, que nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que desejamos, e ser empreendedora é algo realmente satisfatório, né? Muito. E no teu próprio negócio, assim, de estar ali fazendo o que você ama, realmente é superação e história de admiração. Então, gratidão pela tua fala, né? Eu tenho certeza que você vai estar inspirando muitas outras mulheres a se permitir, né, a ter a oportunidade de estar fazendo seu próprio negócio, Sim. de conhecer algo novo. Então, obrigada, Alessandra. Eu que te agradeço, Thaís. É uma honra estar aqui conversando com você e tenho que te dizer também que você é muito admirável, uma mulher linda, Ai, né? obrigada. Guerreira, Somos, né? Somos. corajosa, né? E estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Então, eu agradeço a todos que estiveram hoje aqui conosco, que acompanharam essa história da Alessandra de superação, de inspiração, que seja inspiração para muitas outras mulheres, para que se sintam capazes de empreender, de começar algo novo, de aprender. Nunca é tarde, né? Para conhecer, para estudar, para se permitir, principalmente ter paz e tranquilidade. Tem coisa, como nós falamos aqui, né, que não tem preço. Então, compartilhem com as suas amigas, com os seus amigos essa história, para que outros sigam esse caminho também. Afinal de contas, nós estamos aqui apenas de passagem e viver bem é a chave da nossa felicidade, né? Sim. Senão não vale nem a pena permanecer nesse Não. mundo louco. Alessandra, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Thaís. Uma boa noite. Boa noite.